Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do 9º ano. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. O objeto de conhecimento, demonstração de relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. E no detalhamento, o mesmo, demonstração de relações entre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma reta transversal. Muito bem, então, esse é o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então, o nosso objeto de conhecimento vai estar relacionando o estudo entre ângulos, certo? Então, o primeiro conceito que eu tenho que lembrar é quando que um ângulo é formado. Um ângulo vai ser formado no encontro, é a região formada entre duas retas, Então, quando eu tenho um encontro entre duas retas, ali, essa região vai me determinar um ângulo, beleza? Também nós vamos falar de retas paralelas, Reta paralela. O que vem a ser uma reta paralela? Então, já acompanha comigo na tela? Então, aqui eu tenho dois exemplos de retas paralelas, Aqui duas retas azuis paralelas e duas retas verdes, paralelas. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que também tem um pouco de confusão, é que reta ela não tem nem começo nem fim. Geralmente a gente trabalha com segmento de reta. Por isso que nós temos aqui, essa flecha aqui, dizendo que esse segmento continua para os lados. Beleza? E aí o que é que eu posso observar em retas paralelas, professor? Eu já posso observar aqui, que quando eu tenho duas retas paralelas, elas não vão se ter um ponto em comum, elas não vão se cruzar, elas vão estar uma ao lado da outra. Por exemplo, olha aí a parte inferior do seu televisor e a parte superior, correto? Então, se você observar, esses dois lados são paralelos, eles não têm nenhum ponto comum, tudo bem? Então, reta paralela é isso. Vamos para um conceito mais formal? Então, um conceito mais formal é o seguinte: retas paralelas são duas retas contidas no mesmo plano, certo? Que não possuem nenhum ponto em comum, beleza? Então, retas paralelas, elas não possuem, não têm ponto comum. Ou seja, são retas que não se cruzam. Elas vão estar sempre uma ao lado da outra, mas em nenhum momento elas vão ter contato, tá bom? Existem outras posições possíveis, para retas. Elas podem ser concorrentes. Quando que retas seriam concorrentes, professor? Retas seriam concorrentes, por exemplo, se eu tenho aqui a minha reta R, certo? Uma reta concorrente é uma reta, que eu vou até fazer aqui em azul, que vai cortar em algum ponto a reta R, beleza? Então, a reta azul e a reta R e a reta S, por exemplo, são retas concorrentes, tá? Elas têm um único ponto comum. Também eu posso ter retas coincidentes, Retas coincidentes é assim, eu tenho aqui a minha reta R, e aí eu ia ter uma reta por cima da reta R, que em cima aqui, imagina que elas ocupam o mesmo ponto, Aqui eu não consegui, mas aqui, ela vai ser por cima da minha reta R, beleza? Então, a minha reta S e a minha reta R, nesse caso, quando elas são coincidentes, elas vão ter pontos comuns, Na verdade, todos os pontos comuns. Beleza? Então, a gente já conseguiu entender o conceito de reta paralela. O que é uma reta paralela? O que são retas paralelas, Duas ou mais retas são paralelas quando elas pertencem ao mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum. Tudo bem? Vamos estender agora o nosso conceito. Retas paralelas cortadas por uma reta transversal, tá?
Retas paralelas são aquelas que não possuem, né, não possuem ponto comum, ou seja, não se interceptam. E uma reta transversal é a outra que, se ambas apresentarem apenas um ponto em comum. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha reta R e a minha reta S, certo? Eu tenho uma reta R e S, elas são paralelas, tudo bem? E a minha reta T, ela é uma reta transversal. Ela corta tanto a reta S quanto a reta R em um único ponto. Se você observar aqui, ó, aqui eu tenho um ponto de contato entre a reta T e a reta S, certo? E aqui, ó, eu vou ter outro ponto de contato, mas agora entre a reta T e a reta S. Nesse caso, eu também posso dizer que elas são retas concorrentes, tá? Mas aí a gente vai usar esse termo reta transversal, ok? Então, ó, ao traçarmos duas retas paralelas, né, R e S, e uma transversal, que seria a nossa reta T, beleza? O ponto de encontro entre essas retas, elas vão formar 8 ângulos. 8 ângulos, beleza? Então, ó, ao traçarmos duas retas paralelas, esse sinal aqui, ó, esse símbolo, significa que as retas são paralelas, tá bom? E também uma reta transversal T, que intercepta R e S, haverá a formação de 8 ângulos, aqui como aqui na imagem, certo? O que é que eu posso observar? Ó? Observe que aqui eu tive o cuidado de botar cada ângulo de uma cor. Então aqui, ó, o ângulo A é o azulzinho, o B é o verdinho, o C o lilás e o D aqui uma cor de salmão. Se você observar na reta R, os ângulos correspondentes aqui, ó, o A e o E, observe que eles têm a mesma cor. O que é que isso significa? Que esses dois ângulos são iguais. Por exemplo, o F e o B. Então, ó, o F e o ângulo B aqui, ó. Vocês observem que eles têm o mesmo tamanho, por isso que eu botei a mesma cor. Então, só de observar a imagem, eu consigo afirmar que alguns ângulos, né, vão ser iguais. No outro exemplo, o ângulo C é igual ao ângulo G. E também o ângulo H vai ser igual ao ângulo D. Tudo certo? Então, nós, quando traçamos uma reta transversal por duas retas paralelas, eu vou ter a formação de 8 ângulos. E esses ângulos vão ser correspondentes. Tudo certo? Então, agora nós vamos poder classificar esses ângulos, né? Classificação dos ângulos formado por duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Ó, só de observar, nós temos o quê? Nós temos o seguinte, ó, que esse ângulo D aqui, ele deve ser igual ao ângulo F. Observe que esse ângulo está sendo chamado de ângulos alternos internos. Por que essa palavra alternos? Porque eles vão alternar o lado, ó, tá vendo? Aqui ele está desse lado da reta T e aqui ele vai estar do outro lado da reta T, beleza? E na reta S, na reta R, ele está à direita de T e na reta S, ele está à esquerda de T, beleza? Observe também que aqui, ó, o ângulo C e E, eles também têm a mesma cor, correto? Então, por isso que esses ângulos a gente vai chamar de ângulos alternos e internos, né? Primeiro vem o roxo e o rosinha e o roxo. Beleza? Professor, e o que é que eu posso afirmar sobre isso? Eu posso afirmar que esses ângulos D é igual ao ângulo F, muito bem, e o ângulo C é igual ou congruente, né? Também a gente chama de congruente, ao ângulo E. Tudo bem? Então, toda vez que eu tenho ângulos, né, ângulos alternos internos, por que internos? Porque eles estão na região
interior, estão na região entre R e S. Aqui, ó, eles estão nessa região, correto? Então, ó, por isso que é ângulos alternos e internos. Eles sempre, né, vão ser iguais. Tudo bem? Professor, posso dizer a mesma coisa aqui? Não. Aqui eu tenho que observar uma coisa, a observação é um pouquinho diferente. Aqui o que é que eu tenho agora, nessa aqui, ó, são os ângulos colaterais. Se quiser aí dar uma grifada nessa palavra, colaterais, o que significa? Que estão do mesmo lado, né? Ângulos colaterais internos. O que é que eu sei aqui sobre os ângulos colaterais internos, né? Ó, posso dizer que eles são iguais? Lógico que não, porque se você pegar esse tamanhozinho D aqui, ó, ele não vai dar exatamente em cima do tamanhozinho E. Mas aí eu posso observar o seguinte, que se eu transladasse esse ângulo D aqui para baixo, ó, para essa posição, né, que ele é igual lá pela definição anterior, lembra aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele é igual a esse, correto? Então, se eu sei que eles são iguais, então aqui também poderia ser D. Logo, eu sei que a soma de dois ângulos, né, quando dá meia volta, tem que ser igual a 180 graus. E daqui eu consigo tirar o seguinte, toda vez que os ângulos forem ângulos colaterais internos, a soma deles vai ter que ser igual a 180 graus. Tudo bem? Então, posso afirmar aqui, ó, que o ângulo D mais o ângulo E deve ser igual a 180 graus. Beleza? Da mesma maneira, da mesma forma, eu posso afirmar aqui, ó, que o ângulo C mais o ângulo F também é igual a 180 graus. Tudo bem? Muito bem, então vamos para o nosso próximo exemplo. Nossa próxima classificação são os ângulos formados por duas retas paralelas. Agora, serão os ângulos externos. Tudo bem? Então, ó, se eu observar aqui, né, eu tenho o ângulo A e o ângulo H, certo? Nesse caso, eu posso afirmar que eles são iguais? Claro que não, porque eles são ângulos colaterais, tudo bem? E toda vez, se você já quiser aí, anota aí, ó, hashtag dica do Raniel. Beleza? Hashtag dica do Raniel, que é o seguinte, toda vez que os ângulos são colaterais, eles vão ser, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, nesse caso, eu tenho os ângulos colaterais externos, beleza? Então, eu sei que se eu somar o ângulo A mais o ângulo H, eles são colaterais, né, professor? Então, tem que dar 180 graus. Muito bem, queridão, é isso mesmo. Se os ângulos são colaterais, por que colaterais? Porque estão do mesmo lado, beleza? Então, observe que tanto o ângulo A quanto o ângulo H, eles estão do mesmo lado da reta T. Então, eles são ângulos colaterais, ok? Então, os ângulos colaterais, a soma tem que ser 180 graus. E, né, B mais G, de forma, né, parecida, análoga, eu tenho que B mais G também são colaterais. Então, ó, esse ângulo aqui junto com esse, a soma deles deve dar 180 graus. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo calmo? Sereno? É um assunto um pouquinho mais delicado, mas a gente consegue abordar com bastante tranquilidade. Beleza? Então, agora nós vamos observar o seguinte. Nós vamos ter ângulos alternos, ou seja, eles vão estar de lados diferentes da reta T, só que eles vão estar na parte externa da reta, certo? Então, o que acontece com os ângulos alternos e externos? Ângulos alternos, a visão é o seguinte, se aparecer a palavra alternos, eu já tenho que pensar, esses ângulos obrigatoriamente devem ser iguais, tudo bem? Então, ó, o ângulo A aqui, ó, o ângulo A, ele vai ter que ser igual a quem? Ao ângulo F, né? Que tá bem aqui, ângulo F.
Tudo bem? Então, o ângulo A tem que ser igual ao ângulo F, beleza? Então, o verdinho vai ter que ser igual ao verdinho. Então, A igual ao ângulo F. Tudo bem? E o B aqui, ó, vai ter que ser igual ao E. Então, B igual ao ângulo E. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, a gente aprendeu a classificar os ângulos, beleza? Aprendemos a classificar os ângulos. Os ângulos, eles podem ser internos ou externos, né? Quando que os ângulos vão ser internos? Quando eles estiverem entre as retas paralelas. Tudo bem? Beleza. Quando que eles vão ser externos? Quando eles estiverem por fora das retas paralelas. Certo? Qual é a outra observação que nós temos também? Que os ângulos vão poder ser colaterais ou ângulos alternos. Quando os ângulos são colaterais, o que é que eu sei? Ângulos colaterais, a soma dos dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. Quando os ângulos são alternos, eles deverão ser iguais. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Para mim está tudo tranquilo e eu espero para vocês também. Então, de maneira bem resumida, vamos fazer aqui um resumo do que já foi abordado para seguirmos para os exemplos. Acompanhe comigo na tela. Então, o que nós já temos, né? Nós sabemos o seguinte: quando há duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Eu vou ter 8 ângulos, beleza? E esses ângulos, eles vão estar se relacionando. Possível encontrar a medida de cada um deles usando, né, a correspondência entre eles. E aí, nós vimos o seguinte, que os ângulos correspondentes são congruentes, né? Lembra lá da nossa figurinha que os ângulos correspondentes são congruentes. Na verdade, a gente pode também botar aqui que os ângulos alternos, né? Os ângulos alternos, mas aqui embaixo está... Aqui, ó, deixa eu só dar uma explicada nessa palavra bem aqui, nos ângulos correspondentes. Ó, eu tenho esse ângulo aqui, certo? Que eu vou chamar de A. Esse ângulo, que eu vou até botar as cores aqui, que eu vou chamar de B. Esse ângulo, que eu vou chamar de C. E esse outro ângulo, que eu vou chamar aqui de D. Correto? O que é que eu posso afirmar? Que os ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, esses ângulos aqui, ó, o A e o C, eles estão se correspondendo por quem? Através desse ponto, que nós vamos chamar de vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, o A é igual ao ângulo C, tá bom? E aqui, ó, eu também posso afirmar que o ângulo B é igual, né? Igual também chama, a gente pode usar a palavra congruentes, tá, gente? Congruente significa igualdade, tá bom? Então, que esses ângulos são congruentes ou são iguais, beleza? Os ângulos colaterais são suplementares. O que significa ângulos serem suplementares? A soma tem que ser igual a 180 graus, beleza? Então, ângulos ser suplementares a soma tem que ser igual a 180 graus. E os ângulos alternos e os ângulos alternos internos e alternos externos também são congruentes, tudo bem? Então, os ângulos alternos internos, alternos externos serão congruentes, ok? Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Observe que eu tenho 3 retas paralelas. Quem são as retas paralelas? A reta é U, R e S. E nesse caso, a nossa reta transversal é a nossa reta T. Tudo bem? Então, observe o seguinte. Se eu olhar o ângulo X e Y, né, dentro da reta T, eles são alternos internos ou eles são colaterais, né? Eles são alternos internos
ou são ângulos colaterais, ângulos internos colaterais? Se observar, eles são ângulos colaterais. Observe que eles estão do mesmo lado da reta T. Então, eu sei que x mais y vai ter que ser igual a 180 graus. Beleza? Observando agora a reta RS. O que é que eu posso afirmar entre esses ângulos y e x? Ou y e 50. Se observar aqui, ó, esses ângulos, eles não têm a relação de alternos internos e nem alternos externos, mas eles são correspondentes, porque se eu observar aqui, ó, é 50 graus, tá bom? E se eu observar aqui, é 50 graus, beleza? Então, vamos aqui para o nossa resolução. Analisando a figura, o que nós observamos? Que desse lado aqui, ó, esses ângulos todos devem medir 50 graus, correto? Todos esses ângulos devem medir 50 graus. E aí, o que é que eu sei? Daqui, ó, eu já consigo determinar o valor do x, porque eles são opostos pelo vértice. Então, x tem que ser igual a 50 graus. Tudo bem? E aqui também eu já consigo fazer a relação, né? Que, ó, se você observar esse ângulo aqui, ó, mais o 50, ele vai ter que dar meia volta de círculo, que nada mais é do que 180 graus. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Analisando a figura, facilmente é possível observar que o ângulo x é 50. E aí, o que nós sabemos? Que x mais y tem que ser igual a 180 graus, correto? Então, passando 50 para o outro lado da equação, ele vai mudar de sinal, então vai ficar 180 menos 130. Nós temos que, então, o valor do y deve ser igual a 130 graus. Ó, observem aqui o seguinte, que o ângulo x e o ângulo de 50, eles são correspondentes. Por quem? Pelo vértice, beleza? Então, como eles são ângulos correspondentes pelo vértice, aqui, ó, eles são ângulo correspondente pelo vértice, então, eu sei que toda vez que eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, eles devem ser iguais. E aqui, ó, eu poderia pensar, tanto pensando na meia volta, quanto na alternos internos, né? Alternos não, colaterais internos, que a soma tem que ser igual a 180. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos para o nosso próximo exemplo, nosso exemplo 2, que diz o seguinte: na figura abaixo, tem-se RS paralelo, ou seja, esse símbolo aqui, toda vez que vocês observarem esse símbolo com duas barras assim, significa que essas retas são paralelas. E temos a reta T e U são transversais. Ó, agora nós temos duas retas paralelas, RS, e temos duas retas transversais, que seria a reta T, né, e a reta U. Tudo bem? E aí ele pergunta qual deve ser a soma do ângulo x e y. Tudo certo? Ó, se eu observar, primeiro vamos analisar a reta, vamos botar aqui nessa imagem que está melhor. Vamos observar a reta U. Olhando esse ângulo aqui, que ele falou que é 20 graus, ó. U e Y, gente, o U e o Y. Esses ângulos, eles estão do mesmo lado? Sim ou não? Não, então eles não são colaterais. Então, se eles não são colaterais, eles estão externos às retas paralelas? Sim, porque aqui, ó, aqui e aqui, beleza? Então, aqui o U está externo a R e aqui o U está, né, o Y é um ângulo externo à reta S, beleza? Então, o que é que eu sei? Esses ângulos são alternos externos.
Então, daqui eu posso concluir que o y é igual a 20 graus. Beleza? Tranquilo? Daí eu já posso concluir isso. Correto? E aí eu vou trabalhar agora aqui, ó. Vou trabalhar na reta T. Observando a reta T, esses ângulos são alternos? Não, porque um é externo e o outro é interno. Então, eles não podem ser alternos, né? Eles não podem ser alternos internos. São colaterais? Também não, porque eles não estão do mesmo lado. Porém, eu posso analisar aqui, eu posso ver que eles são correspondentes. Por quê? Se eu encontrasse um correspondente colateral aqui, ó, por exemplo, vou chamar aqui de Z, ele ia ter que ser igual ao X, certo? E aí eu sei que Z mais 70 tem que ser igual a 180 graus. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que X, né? Porque o Z é igual ao X aqui, porque eles são colaterais, né? E aí, eles são correspondentes, na verdade. Então, 170, X mais 70 deve ser igual a 180 graus. Beleza? Então, X vai ser igual a 180 graus menos 70. Então, X é igual a 110 graus. Certo? É isso que ele quer saber? Não. Ele pergunta lá, ó. Opa, desculpa, voltei muito. Ele pergunta qual deve ser o valor da soma. Então, pela soma, o que é que eu tenho? Eu tenho que y vale 20 e x vale 30. Então, x mais y deve ser igual a 110 mais 20, que vai dar o valor de 130 graus. Beleza? Então, a soma, a resposta correta, seria a nossa letra C de casa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, eu tenho que estar sempre analisando de maneira bem calma, qual é a relação entre os ângulos. Primeiro, vou ter que identificar quem são as retas paralelas. Identifiquei as retas paralelas, eu vou ver a reta transversal. Se tiver mais de um, aí eu tenho que analisar caso a caso, como foi o exemplo, no caso do exemplo 2. Mas se tiver só uma, eu vou ver se os ângulos estão internos ou externos ao que eu quero. Se os ângulos estão internos, eu vou ter que ver se eles são internos colaterais ou se eles são internos alternos. Beleza? Quando são colaterais, a soma tem que dar 180 graus. Quando eles são alternos, tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre relação entre ângulos alternos e internos a partir, né, de uma reta transversal que corta duas retas paralelas. Então, espero que tenha sido claro e até o nosso próximo encontro.